Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia. A gente vai dar continuidade hoje às aulas para o segundo ano do ensino médio de filosofia. A aula de hoje é a aula 3.2.7, Meditações Metafísicas, de René Descartes, e hoje a gente vai trabalhar a segunda meditação. A gente vai começar essa aula fazendo a revisão das aulas anteriores que nós tivemos nesse bimestre. A nossa primeira aula desse bimestre foi a aula sobre metodologia resumo. A gente viu primeiramente qual era o conceito, ou seja, o que é um resumo e qual a finalidade, para que serve um resumo. Depois a gente viu alguns passos sobre como resumir. E por último, lá nessa primeira aula, a gente viu alguns tipos de resumo. Depois, na segunda aula, a gente analisou filosoficamente a pintura La Clairvoyance, do René Magritte. E a gente tentou analisar ela do ponto de vista do conhecimento, se tudo aquilo que a gente olhava era verdadeiro, se na verdade a gente não apenas representa as coisas que a gente conhece. Na terceira e na quarta aula, a gente fez uma investigação sobre o criticismo. Na parte 1 dessa investigação, que foi a terceira aula, vocês deveriam ler um texto. Já na parte 2 dessa investigação, vocês deveriam construir um resumo a partir do texto já lido e estudado lá na terceira aula. Na nossa quinta aula, a gente começou a adentrar propriamente o tema do criticismo, que é parte da filosofia do Kant. Então a gente viu na quinta aula que havia duas formas básicas de conhecimento, ou do conhecer, que era o conhecimento a posteriori, que pode ser também o conhecimento empírico, e o conhecimento a priori, que é o conhecimento puro, e a gente viu como Kant caracterizava cada um desses dois tipos de conhecimento. Já na sexta aula, ainda na filosofia de Kant, ainda no criticismo, a gente viu qual era a classificação que ele fazia dos juízos. Então a gente viu que existia o juízo analítico, depois que existia o juízo sintético, e o juízo sintético se dividia em juízo sintético a posteriori e juízo sintético a priori. Então vamos para a aula de hoje, propriamente dita, que é a aula sobre o texto da segunda meditação do Descartes. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês assistiram, lá no primeiro bimestre, na sétima aula, a gente também teve um texto do Descartes, que foi a primeira meditação. Nessa primeira meditação, o Descartes vai começar a colocar em dúvida as coisas sensíveis. Então ele vai falar da ideia, por exemplo, se a luz que a gente vê ou um som que a gente percebe, será se aquilo é realmente verdade? Será se dá para a gente confiar naquilo, né? Então, por exemplo, a gente vê o sol se mexendo, né, durante o dia e a gente está parado. Será se isso é realmente verdade? A gente sabe que não. A gente sabe que, na verdade, o sol está parado e a gente é que está em movimento. Então não dá para a gente confiar, por exemplo, na nossa visão. A gente vai dar continuidade a esse raciocínio que tá lá na primeira meditação, hoje estudando a segunda meditação. E a gente vai ver o que aparece de diferente, pelo menos no começo da segunda meditação, que é o texto que a gente vai analisar aqui hoje. A gente vai começar trabalhando de forma introdutória sobre a segunda meditação a seguinte ideia. Na segunda meditação, o espírito, o que é o espírito? Alma, intelecto, mente. É isso que significa, nesse sentido aqui, espírito para a filosofia. Espírito é a mente. Então, na segunda meditação, o espírito, usando de sua própria liberdade, supõe que todas as coisas de cuja existência haja a menor dúvida podem não existir. Então, o que ele está tentando explicar? Que a partir do momento que você duvida das coisas, você duvida, por exemplo, da luz, você duvida de um objeto que você vê, você duvida de um determinado som, você duvida de algo que você percebe pelos 5 sentidos, a partir do momento em que haja a menor dúvida sobre aquilo, é possível que aquilo não exista. É a ideia lá do filme Matrix. Você pode estar em uma realidade paralela. Isso aqui pode não existir. Você pode estar simplesmente em uma simulação de computador, em que você está sendo controlado por algum programa de computador, por alguma máquina. É possível que você duvide da sua realidade se você tiver o mínimo de dúvida sobre ela. É possível que você duvide da existência de algo se você tem um mínimo de dúvida sobre aquela coisa. Ou seja, qual é o contrário disso? O Descartes está buscando algo que
exista com certeza, algo que não reste a menor dúvida de que aquele algo existe. O espírito, usando de sua própria liberdade, supõe que todas as coisas de cuja existência haja a menor dúvida podem não existir. O espírito reconhece ainda que é absolutamente impossível, no entanto, que ele próprio, o espírito, ou seja, a mente, não exista. Então, a partir da dúvida de várias coisas externas ao espírito, daquilo que vem dos 5 sentidos, o espírito ele vai duvidando de tudo, mas chega um momento que ele para e pensa o seguinte: eu não posso duvidar da minha própria existência, que é aquela frase lá do Descartes: penso, logo existo. Então ele está duvidando das coisas, ele está pensando sobre as coisas. Qual é a única coisa que ele não pode duvidar? De que ele está duvidando naquele momento, ou seja, de que ele está pensando. Então, se ele está pensando, e ele tem certeza que ele está pensando, então ele chega à conclusão de que ele existe, mesmo que seja apenas como um ser que pensa. Ou seja, você pode nem existir enquanto uma pessoa de carne e osso, mas você existe com certeza enquanto algo que pensa. Ou seja, você existe pelo menos enquanto apenas a sua mente. E é através da certeza de sua existência que ele distingue as coisas que pertencem ao corpo, mundo dos sentidos, e as que pertencem à alma, mundo das ideias. Então, a partir da certeza de que você, enquanto espírito, enquanto mente, você existe, e você existe com certeza, o Descartes vai fazer a divisão entre aquilo que existe com certeza, aquilo que você não pode duvidar, que são as ideias, que é o mundo do espírito ou da mente, e aquilo que você pode duvidar, que é o mundo dos 5 sentidos, que é a nossa experiência. Então vamos agora para a análise do texto, para a leitura comentada do texto. Eu sempre peço que, a cada vez que eu mostrar o texto aqui para vocês, um trecho dele, vocês leiam, deem um pause no vídeo, leiam primeiro o texto e aí depois vocês deem continuidade vendo qual foi a análise que a gente está fazendo aqui do texto. Okay? Então façam uma primeira leitura sozinhos. Segunda meditação: da natureza do espírito humano e que ele é mais fácil de conhecer que o corpo. Parágrafo 1. A meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas que de agora em diante não está mais em meu poder esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que forma poderia resolvê-las. Então, ele está se referindo às dúvidas que ele teve lá na primeira meditação, em que ele estava duvidando de tudo aquilo que ele via, que ele ouvia, de tudo aquilo que ele percebia pelos 5 sentidos. Esforçar-me-ei, ou seja, me esforçarei, não obstante, e seguirei mais uma vez a mesma via que percorri ontem. Qual foi essa via que ele percorreu na primeira meditação e que ele vai continuar fazendo agora na segunda? Afastando-me de tudo aquilo em que eu puder imaginar a menor dúvida, tal como se soubesse que isso fosse absolutamente falso, e continuarei sempre por esse caminho até que tenha encontrado algo de certo. Então, novamente esse trecho que é muito importante. Afastando-me de tudo aquilo em que eu puder imaginar a menor dúvida, tal como se soubesse que isso fosse absolutamente falso, e continuarei sempre por esse caminho até que tenha encontrado algo de certo. Então, é a mesma ideia que a gente está falando há algum tempo já. Se aquela coisa que ele está analisando, ela tem um mínimo de dúvida, então ele vai considerar que ela, inclusive, não exista, que ela possa nem existir, como se ela fosse totalmente falsa. E ele vai fazer esse método, ou seja, de ficar duvidando da existência das coisas, até que ele encontre algo totalmente certo. Continuando, ou pelo menos, se outra coisa não for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada de certo no mundo. Ou seja, ele vai continuar nesse método de duvidar de todas as coisas, mesmo que no final ele chegue à ideia de que nada existe de certo no mundo. Continuando, Arquimedes, para tirar o globo terrestre de sua posição,
e transportá-lo para outro local, nada pedia senão um ponto que fosse fixo e seguro. É necessário que a gente explique que essa metáfora que ele fala do Arquimedes. Eu dei uma rápida pesquisada sobre o Arquimedes e eu vi aqui o seguinte: outro importante invento do estudioso do Arquimedes foi o uso das alavancas para mover cargas pesadas. A respeito disso, o próprio Arquimedes disse: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, a alavanca, você pega um objeto pesado, né, e através da alavanca você lança ele. Então, para isso acontecer, para você jogar um objeto, mesmo que ele seja muito pesado, basta você ter um ponto de apoio, que seria a alavanca. Então, essa é a frase do Arquimedes: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, novamente aqui com o Descartes, ele vai dizer no começo desse parágrafo: Arquimedes, para tirar o globo terrestre de sua posição e transportá-lo para outro local, nada pedia senão um ponto que fosse fixo e seguro. Então, é isso que o Descartes quer também. Ele quer um ponto fixo e seguro, ou seja, ele quer uma certeza, algo que não se altere, algo que não se mova, para que aí sim ele possa chegar a outras certezas. Assim terei o direito de conceber altas esperanças, se for feliz o bastante para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável. Então, o Descartes quer encontrar pelo menos uma coisa que ele tenha certeza de que ela exista, que ele não tenha nenhuma dúvida, ou seja, indubitável. Suponho, então, que todas as coisas que vejo são falsas. O que, portanto, poderá ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que não há nada de certo no mundo. Então ele está supondo aquela ideia: se eu posso duvidar de todas as coisas, é possível que não exista nada de certo no mundo. Mas será se isso é verdade mesmo? A gente vai continuar com o próprio Descartes para ver isso. Continuando, diante disso, como é que sei se não há alguma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não há algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito esses pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez eu seja capaz de produzi-los por mim mesmo. Então ele está chegando à conclusão, ele está preparando o pensamento de que você produz as suas próprias ideias. Então talvez não seja uma outra potência, talvez não seja uma divindade que produz os pensamentos em você, talvez seja você mesmo que produz seus pensamentos. Talvez seja você mesmo que duvida das coisas. Eu, então, pelo menos não sou algo? Ocorre que já neguei que eu tivesse algum sentido ou algum corpo. Então, o Descartes, ele já negou antes que você possa existir enquanto um corpo. Porque é claro que você pode duvidar de você enquanto corpo. Você já prestou atenção que quando você está sonhando, você acredita que você está na realidade e que você não está sonhando? Ou seja, você acredita que aquilo que você está vendo no seu sonho é verdadeiro? Você acredita no seu sonho que você tem um corpo? Então, dessa mesma forma, pode ser que agora que você ache que você tem um corpo, você na verdade não tenha um corpo. Isso pode ser só uma ilusão da sua mente. Mas perceba, eu estou duvidando do corpo. Eu não estou duvidando da minha mente. E é isso, e é essa conclusão que o Descartes pode chegar mais à frente. Hesito, no entanto, pois o que se segue disso? Sou de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não posso existir sem eles. Então, você pode existir sem o seu corpo? Você é algo além do seu corpo ou você é puramente o seu corpo? Eu já me persuadira, contudo, de que não havia nada no mundo, de que não havia céu algum, terra alguma, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi então de que eu tampouco existia? Com certeza não. Então ele duvidou de todas as coisas, menos da sua própria existência. Eu existia sem dúvida, se me persuadi de algo ou se apenas pensei algo. Então, novamente, essa parte que é muito importante. Eu existia sem dúvida,
se me persuadi de algo ou se apenas pensei algo. Então, para o Descartes, é como se você não falasse agora eu, tocando aqui no peito, tocando no seu corpo. É como se você falasse eu, tocando aqui na sua mente. Você é a sua mente. Você existe simplesmente pelo fato de você pensar algo. Então, você é enquanto um espírito, você é enquanto mente. Então, você existe enquanto um espírito. Há, porém, algum não sei qual enganador, muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua destreza em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana, e que ele me engane quanto quiser, não poderá jamais fazer que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Então aqui ele está falando da questão do gênio maligno, que é como se fosse um ser que colocasse as dúvidas nele. Mas mesmo esse ser não é capaz de tirar a existência dele enquanto um espírito, enquanto mente. Porque enquanto você duvidar das coisas, seja essa dúvida colocada ou não por uma outra pessoa, por uma outra divindade, e a gente viu ainda há pouco que a própria pessoa estaria produzindo essas dúvidas, então é certeza que ela existe enquanto ela duvida. Então agora a gente vai chegar ao trecho principal, que diz o seguinte: desse modo, após ter pensado bem nisso e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, é preciso, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, novamente, esse trecho que é muito importante. Desse modo, após ter pensado bem nisso e ter examinado todas as coisas, ou seja, após ele ter refletido, duvidado de todas as coisas do mundo, de tudo que vem do corpo, de tudo que vem dos 5 sentidos, após ele ter feito tudo isso, que foi que ele concluiu? É preciso, enfim, concluir e ter por constante, ou seja, por algo que não muda, que esta proposição, ou seja, que esta frase, que esta ideia, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito. O que significa conceber em seu espírito? É produzir na sua mente, ou seja, todas as vezes que você pensa. Então a frase eu sou, eu existo, ela é verdadeira todas as vezes que você pensa. Então daí ser formada a ideia que a gente pode concluir depois, que é penso, logo existo. Então, o Descartes chega à conclusão que, depois de duvidar de todas as coisas do corpo, todas as coisas dos 5 sentidos, você chega à conclusão da sua própria existência. Você chega à conclusão que você existe, mas você só existe enquanto alguém que pensa. Você só existe quando você, por exemplo, está falando a frase eu sou, eu existo. Por quê? Porque quando você está falando essa frase, você está pensando. Quando você está duvidando de uma outra coisa, você pode ter a conclusão eu sou, eu existo. Então, essa é a certeza fundamental. Eu sou, eu existo, ou eu penso, logo existo. Novamente, você atrela a existência ao pensamento. Você junta pensamento e existência. Então, pessoal, tá aqui a nossa referência que a gente trabalhou no texto de hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado e entendido a aula. E qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui mesmo no YouTube ou me mandar um e-mail, ok? Até a próxima aula!